Boa noite, amigos. Mais uma oportunidade que temos de dar continuidade ao nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24, cujo título é Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Nesse capítulo nós vamos ver aí bastante a respeito da ideia de divulgar conhecimentos, de transmitir a verdade, a ideia de iluminar as consciências, né? Sobre esta questão da divulgação da verdade, da mensagem. Sejam muito bem-vindos. Nós já iremos começar em alguns minutinhos, aguardamos só para que alguns amigos mais possam chegar também, acompanhar conosco. Boa noite, Tony, Sueli Pedrosa, bem-vindos. Zuleide Carvalho, nossa amiga lá da Bahia, muito bem-vinda. Isabel Barcelos, boa noite. Oi, Lourdes, cunhada. Estamos então, vamos iniciando. A Cláudia Almeida também, a nossa amiga. Quero até lembrar aqui, temos vários amigos e amigas que estão acompanhando de várias cidades aqui da nossa região. Muitos amigos ali de Itaiúva, da cidade também de Pitangueiras, de Ribeirão Preto, Araraquara, muitos amigos aqui de cidades próximas também que sempre estão acompanhando conosco. E é muita alegria para nós. Gil Lima, muito boa noite. A Isabela também, Portela, dois amigos lá da Casa Espírita Rafael Latorre, estudavam já conosco esse livro. Helena Nascimento, que legal, que saudade, Helena, quanto tempo, muito bem-vinda, amiga. A Cláudia Laforga, Vitor Gomes, grande amigo, que bom aqui com a gente também. Antônio Luiz Carone, a Érica Duarte, puxa, que alegria. Pessoal, muito feliz por vocês estarem com essa dedicação, a Maria Tereza Santana também. Que bom que todos estão aí acompanhando conosco. Vamos então, pessoal, fazermos a nossa oração inicial, rogando as bênçãos de mais alto para que nós consigamos aproveitar esses poucos minutos que passaremos aqui refletindo sobre a mensagem do Cristo, rogando a Deus, a Jesus, que nos iluminem, que nos amparem, para que nós tenhamos a clareza do raciocínio, do pensamento, para que nós tenhamos a disposição de colocarmos esses ensinamentos na nossa vida diária, para que nós aproveitemos com sabedoria essas lições sublimes que nos oferece o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente transforme a nossa vida, para que essa existência possa ser muito proveitosa na nossa trajetória espiritual. E assim, rogando as bênçãos de Deus e de Jesus, iniciamos com muita alegria mais esta oportunidade que temos de estudarmos o Evangelho. Assim, então, vamos iniciando, vendo aqui também que a nossa amiga Vera também está aqui com a gente, sempre acompanhando. Muito boa noite, Vera. Muito bem-vinda. Vamos então, iniciando, nós vamos então, capítulo 24, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Eu vou ler então os dois tópicos desse início que Allan Kardec apresenta do Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Eu vou ler os tópicos 2 e 3. No item 2, então, diz assim:
ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Esse é o trecho do Evangelho de Lucas. E no item 3, para que a gente comente tudo junto, tem um trechinho então do Evangelho de Mateus que diz assim: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele, Jesus: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Então, sobre esses dois trechinhos, Allan Kardec desenvolve o comentário que nós vamos aqui falar nos pontos principais, resumidamente, sobre essa questão. Então, como comentamos inicialmente, esse capítulo trata da questão da divulgação do conhecimento, da verdade, sobre a questão de iluminar as consciências, levar o conhecimento. Então, para a gente ficar claro sobre o título aí do capítulo, que ele fala: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Essa candeia, para quem acha estranho o termo, era um objeto da época que servia de iluminação, como se fosse uma vela, com chamas, e colocada sobre uma base. Então, esse suporte ali com essa uma vela, iluminava o ambiente. Então, ele quer dizer que essa candeia deveria ficar sobre alguma superfície para que ela levasse luz, a ideia de iluminar, e não ser colocada debaixo de alguma coisa para ficar escondida. Então, a ideia de iluminar, essa é a questão aí desse título, Então, aí Allan Kardec começa analisando, com a sabedoria de Allan Kardec, que ele começa dizendo que pode parecer estranho à primeira vista que o próprio Jesus, às vezes, ocultava o sentido das suas palavras, porque Jesus falava por parábolas muitas vezes, E essas parábolas, a gente sabe aquele sentido, aquelas metáforas que ele usava, era uma forma figurada, contando histórias e tal. Então a gente vai ver por que Jesus fazia isso. E Allan Kardec, que o próprio Cristo explica, dizendo que aquelas pessoas da sua época não estavam em condições de compreender aquilo que era dito, Então era como se fossem crianças espirituais. Então Jesus sabia que ele estava lidando com uma humanidade ainda pouco desenvolvida espiritualmente, na base do conhecimento também. Ele estava já semeando um avanço, novas verdades, mas ele precisava falar de uma forma que eles pudessem compreender. Então Jesus usava as parábolas, que era falando daquilo, das suas rotinas diárias, falava daquilo que eles estavam acostumados. Imagine Jesus falar do reino dos céus, para pessoas com pouco desenvolvimento espiritual. Como que ele falaria de uma coisa tão abstrata? Porque as parábolas tratavam das partes mais abstratas. Allan Kardec até registra isso. Porque a gente, observando bem, nós vamos ver que sobre as questões que ele coloca básicas de salvação, ou seja, aquelas questões que importam muito para que a gente tenha, para que aquelas pessoas tivessem, desde aquela época, uma conduta boa de vida, para que eles vivessem em paz, para que eles desencarnassem em boas condições, essas questões Jesus não tratava por parábolas. Tanto é que ele falava claramente sobre a caridade, sobre a humildade, que são essenciais para essa questão da salvação.
O que Jesus tratava em parábolas era a parte abstrata, falar sobre reino dos céus e outras questões nesse sentido que eles não conseguiriam assimilar se falasse de uma forma literal mesmo, né? Então, e registrando também que Jesus falava de uma outra forma com os apóstolos, porque os apóstolos já tinham um desenvolvimento maior, tanto moral quanto intelectualmente. Então Jesus falava em parábolas para a multidão, mas a hora que ele estava a sós com seus apóstolos, ali ele aprofundava, ele esclarecia as parábolas, ele desenvolvia mais o assunto para que aqueles apóstolos pudessem ter um aprofundamento do seu pensamento, compreendessem mais, porque os apóstolos, Jesus já sabia, iria dar continuidade a essa missão que o Cristo iniciou. Iriam ser os continuadores da divulgação, da prática da mensagem do Cristo, né? E aí um esclarecimento muito importante, porque quando Jesus diz que não deve-se colocar a candeia para que todos vejam, quer dizer, a candeia precisa ficar num lugar que ilumine, que realmente divulgue luz, que clareie, né, o ambiente, com essa metáfora de querer dizer que é preciso levar o conhecimento, é preciso iluminar. Isso aí a gente precisa entender que não significa que a gente deva revelar tudo para todas as pessoas. Aí é um ponto muito importante. É como Jesus disse certa vez que não se deve dar pérolas aos porcos. O que ele queria dizer com isso é que é preciso saber dosar a quantidade de verdade, a quantidade de conhecimento, o nível que você vai tratar com determinada pessoa de acordo com a sua condição de entendimento. Então, por isso Jesus fazia diferença entre os apóstolos e a multidão. Ele dosava de acordo com a condição de cada um receber. Então, isso é muito importante. Basta a gente observar, até na própria codificação espírita, os espíritos reveladores, né, os espíritos superiores, eles não revelaram tudo. Nós sabemos disso. A doutrina espírita não tem um ponto final. Ela não está absolutamente completa sobre as verdades celestes, sobre as verdades divinas. Nós recebemos aquilo que nós temos já condições de compreender. E nós vemos que em vários pontos os espíritos disseram, até está lá registrado, né, no livro dos espíritos, sobre esse ponto vocês não teriam condições de compreender, ou os próprios espíritos não saberiam dizer, como por exemplo, uma dessas questões é sobre a criação, quando Allan Kardec faz perguntas sobre como tudo começou, como Deus começou a criar. Então esse ponto é muito complexo, nós não estamos ainda em condições de compreender isso. E assim outras questões que na época de Kardec ficaram para que o futuro fosse complementando. Tanto é que as obras subsidiárias ou obras complementares, como nós temos aí André Luiz, Emmanuel e tantos outros espíritos, que vieram trazer um avanço, um complemento, um desdobramento da mensagem inicial de Allan Kardec, de acordo com a nossa evolução aí. E nesse ponto é importante que nós também espíritas, quando vamos falar da mensagem espírita, divulgar sobre a doutrina para alguém que queira conhecer, é muito importante que a gente saiba ter essa condição de dosar. Não se deve chegar para uma pessoa que não conhece nada a respeito de espiritismo e queremos falar tudo aquilo que nós já conhecemos. A gente pode até assustar a pessoa. Então é preciso que a gente faça uma dosagem, aí, que a gente divulgue de acordo com a capacidade de cada pessoa assimilar. Não adianta falarmos tudo de uma vez, né? Senão seria até improdutivo. Então aí a gente vai analisando que a própria providência divina revela as verdades gradualmente, né? Nós vamos recebendo conforme avançamos. E Emmanuel tem um pensamento muito interessante a esse respeito, que ele fala da humanidade em várias fases. Emmanuel fala que nós, humanidade, estivemos na fase da infância espiritual.
antes até da época de Moisés, e naquela época também, estávamos nessa infância. E depois, mais um tempo depois de Moisés, depois aí de mais aproximadamente 1.300 anos depois, vem Jesus trazer um outro avanço. Aí Emmanuel diz que a humanidade já se encontrava um pouco mais avançada, já estava na sua maioridade espiritual. E mais tarde ainda, mais de 1.800 anos depois de Jesus, essa mesma humanidade que vai reencarnando, né, sucessivamente, já se encontrava na sua maturidade espiritual, que é a condição que nós, humanidade, estamos hoje, já numa fase mais madura de entendimento. Por isso a doutrina espírita chegou nesse momento, no momento propício para que a gente pudesse assimilar esse grande avanço de revelações que nos foram feitas, né? E aí uma outra questão, quando Jesus disse que nada deve ficar secreto, né? Nada que não deva ser descoberto, então é preciso considerar sempre essa questão do tempo, do futuro, é preciso entender que precisa haver um desenvolvimento, um progresso espiritual para que a gente vá recebendo novos avanços. Então, não é difícil imaginar que novas revelações ainda poderão surgir mais à frente. Quando nós já estivermos em outras condições, mais desenvolvidos espiritualmente, receberemos provavelmente novas revelações, novos avanços aí no entendimento das leis divinas. Bom, agora nós vamos então ver o item número 8 deste capítulo. No item 8, então, Jesus, no Evangelho, né, de Mateus, diz assim: não vades ter com os gentios. É um trechinho que diz assim, então: Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Então aqui nessa colocação de Jesus, vamos entender uma coisa: gentios eram todos aqueles povos que não eram judeus. Lembrando então que o povo de Israel era aquele povo que acreditava no Deus único. Por isso, né, nós sabemos de ter sido ali que Jesus nasceu em meio a esse povo, já que tinha essa condição básica para que ele desenvolvesse a sua missão, né, trazendo a sua mensagem. Então, os gentios eram aqueles outros povos que cultuavam outros deuses, eram chamados pagãos, né? Então aqui, quando Jesus diz, porque ele manda os apóstolos, né, para levar a mensagem, para divulgar a mensagem, ele manda os apóstolos já como se fosse uma preparação para quando ele não estivesse mais, para que os apóstolos continuassem a sua missão. E ele recomenda então que os apóstolos não fossem levar para os gentios. Pode parecer que estava excluindo aquele povo, mas aí Allan Kardec vem esclarecer que sempre Jesus deu mostra de que ele tinha uma grande preocupação com toda a humanidade e não apenas com o povo de Israel. Então, quando ele diz que não deveriam ir até os gentios, é porque é uma coisa muito importante. Os gentios ou pagãos, como eles não acreditavam no Deus único, iria ter uma grande dificuldade porque eles não tinham essa base preparada. Então, eles iriam ter um grande problema aí para compreender isso. E aí, como os apóstolos não estavam até preparados para isso, eles então iam ter grande dificuldade, porque eles iriam ter que mostrar a eles, convencê-los da questão do Deus único, e além disso ainda transmitir a mensagem de Jesus. Então Jesus diz: vai primeiro buscar as ovelhas desgarradas da casa de Israel, ou seja,
aqueles que já acreditavam em Deus, mas que estavam distantes, ali estavam desgarrados da mensagem. Ali bastava um serviço menor a ser realizado. Mas Jesus sabia que a conversão dos gentios um dia aconteceria também, a seu tempo, tudo na hora certa. Então ele sabia que um tempo depois os apóstolos levariam a mensagem a esses povos. Basta a gente se lembrar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um dos maiores divulgadores da mensagem cristã. E ele levou a mensagem do Cristo por toda parte. Quando a gente lê os romances históricos, né, a gente vê que um dos lugares de intelectuais que ele foi falar também era na Grécia, quando ele sofreu uma grande decepção naquele meio de intelectuais que não aceitaram à primeira vista aquela sua mensagem, a mensagem do Cristo. Mas ele foi, então, a toda parte levar, foi em Roma. Então, assim, não estavam excluídos, isso que é importante entender. Apenas Jesus recomendava que primeiro, né, cuidasse daqueles que já tinham a base, mas que esses outros também, a eles chegariam a mensagem. Aí o Allan Kardec coloca que uma mesma situação pode se analisar com relação ao Espiritismo. Os gentios de hoje, Allan Kardec compara, seriam, né, com relação ao Espiritismo, aqueles incrédulos sistemáticos, aqueles que não acreditam e não acreditam mesmo, né? Dizem que são totalmente incrédulos mesmo. E os zombadores obstinados. Então Allan Kardec compara esses com os gentios né, de antigamente. Então é difícil, à primeira vista, converter a esses, né? Então é preferível que busque primeiro aqueles que querem receber a luz, que querem o conhecimento, que querem conhecer mais. E um dia chegará para esses outros também, né? Então, para ficar claro isso. Agora nós vamos no item número 11, que diz assim: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, um trecho do Evangelho de Mateus. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, né, a casa de Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, nesta passagem, Allan Kardec coloca também neste capítulo, né, para que a gente observe que Jesus estava aí também levando a sua mensagem a todos, né, indistintamente. E ele procurava de preferência esses que eram chamados gente de má vida, que os fariseus se incomodavam com isso, porque os fariseus eram aqueles que achavam que eles eram os maiorais, que eles portavam virtudes, porque eles ensinavam a lei de Moisés, né? Então eles achavam que eles estavam agindo corretamente, e eles achavam que essas pessoas que estavam seguindo por caminhos errôneos aí, eram pessoas que deveriam ser excluídas, não deveria se ter contato com eles. E a hora que eles viam Jesus conversando, até comendo junto, né, daqueles que eram considerados de má vida, eles ficavam incomodados, ficavam irritados com isso, estranhavam. E Jesus então dizia, né, que não são aqueles que gozam de saúde que precisam de médico, ou seja, Jesus procurava justamente aqueles que mais precisavam da sua mensagem. Jesus não fazia discriminação. E é importante até para a gente analisar isso, porque às vezes a gente pode cair nesse problema de querer excluir pessoas porque estão no caminho do erro. Na verdade, são enfermos espirituais que precisam mais ainda de auxílio. É lógico que precisamos tomar o cuidado para não nos deixarmos converter por eles, que seria um grande problema.
mas que a gente, dentro das nossas possibilidades, possamos também ajudá-los dentro daquilo que a gente consiga, né? Então Allan Kardec explica também que essa colocação de Jesus também pode se aplicar ao Espiritismo. Ele sempre faz um paralelo, né, entre a mensagem do Cristo e a doutrina espírita, que também é uma doutrina enviada pelo Cristo, né? Então ele diz assim, que muitos admiram que a mediunidade às vezes é concedida para pessoas indignas, pessoas que fazem mau uso da mediunidade. Então muitas pessoas acham, né, e não é bem comum acontecer isso, muitas pessoas acham que a mediunidade deveria ser concedida só para aquelas pessoas de bem, pessoas moralizadas, porque eles dizem que é uma faculdade preciosa, né, que precisaria ter merecimento para tê-la. Mas Allan Kardec vem esclarecer que a mediunidade, primeiramente, ela está baseada em uma disposição orgânica, como a gente sabe. Depende de uma condição desde o nascimento. Aquele espírito que reencarna com uma tarefa para desenvolver a faculdade mediúnica, nós sabemos que ele já nasce com predisposição orgânica para isso. O corpo precisa oferecer condições para que aquela faculdade possa se desenvolver. Então essa é a primeira colocação que ele diz. E aí, como é uma faculdade, depende do uso que a pessoa vai fazer. Então a faculdade é neutra, depende do uso que se faz. E o homem pode abusar dessa faculdade como de qualquer outra, né? O ser humano abusa da faculdade de ouvir, de falar, de ver, usando mal esses sentidos que tem. E tanto também ele pode fazer com a mediunidade. Então Deus permite essa liberdade de ação, porque nós sabemos da lei de liberdade, livre-arbítrio. Então Deus concede a oportunidade daquela pessoa desenvolver essa faculdade para que ele possa utilizar dela como uma ferramenta de progresso, de reparação de seus erros de existências passadas. A mediunidade é uma excelente oportunidade que a pessoa tem de se redimir, de trabalhar no bem. É uma condição a mais que ele recebe para transformar a sua condição, às vezes mal realizada em existências anteriores, né? Então diz aqui, a faculdade é uma forma de iluminar as consciências, indistintamente. Então ela é concedida, nós vemos claramente, né, para pessoas nas mais variadas condições, porque muitos que necessitam não são realmente pessoas ainda santificadas, moralizadas, são aqueles que mais precisam. Mas Deus oferece para que eles saibam fazer bom uso, né? Então, o bom médio, quando a gente fala quem é o bom médio, não é aquele que comunica facilmente com os espíritos, pode parecer isso, mas o bom médio é aquele que tem maior simpatia aos espíritos mais elevados, aquele que tem sintonia com os espíritos mais elevados, porque ele está então agindo no bem, trabalhando em coerência com as leis divinas, e ele recebe, por sua vez, todo o amparo da espiritualidade. Então esse é o melhor médium, mesmo que ele não realize grandes fenômenos, mas ele está sendo um bom instrumento para os espíritos mais elevados. Agora nós vamos no item 13, eu vou avançar só um pouquinho para que a gente possa concluir esse capítulo hoje. Alguns minutos mais a gente encerra. É o item 13, então, que chama Coragem da Fé. Também um trecho do Evangelho de Mateus. Diz assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei. E confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Então aqui está bem claro, né? Jesus está dizendo sobre aqueles que têm a coragem de manter a sua opinião sobre determinada verdade, sobre determinada coisa que ele acredita e sabe que é coerente,
Porque aí então é a questão da coragem de manter a opinião firme naquilo que se acredita. Porque diz Allan Kardec que há muito mérito, né, em manter essa firmeza de opinião, porque essa pessoa pode sofrer às vezes perseguições, pode sofrer às vezes críticas, sarcasmo, né? Vamos imaginar um exemplo bem claro disso. Os primeiros cristãos que acreditavam na mensagem do Cristo, tinham certeza da veracidade dessa mensagem. Eles defendiam essa mensagem com a própria vida, porque naquela época eles iam ser sacrificados, iam para morrer nas fogueiras, ser devorados por aquelas feras. Então aqueles romanos diziam a eles: você tem a oportunidade de negar Jesus para ser salvo. E eles não negavam. Era aquela coragem extrema de manter a determinação naquilo que acreditavam. Então aqui é esse item, coragem da fé. Não negar os seus princípios, aquilo que você acredita e sabe que é verdadeiro. Então Jesus, como se dissesse em outras palavras, né? Aqueles que se houverem envergonhado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Porque se nós negamos, muitas vezes, será que nós não temos às vezes receio de falar de Jesus em determinada situação, de falar da mensagem do Cristo, porque estamos em um ambiente onde essa mensagem às vezes não vai ser bem aceita? Será que nós temos receio? Ou então também nós que somos espíritas, será que temos vergonha, receio de dizermos que somos espíritas, de assumirmos a nossa postura, essa coragem de fé? Então isso aí é para a gente refletir. E agora, para a gente encerrar, então, no item 18, diz assim: carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Um trechinho do Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e João, está nos 4 evangelhos. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes Jesus: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo? Então, aqui nessa colocação importante do Evangelho, Jesus está fazendo convite a todos nós, todos aqueles que querem ser seguidores do Cristo, todos aqueles que querem ser seus discípulos. É um convite para todos nós, para que a gente leve a mensagem, tanto ensinando a mensagem, quanto vivendo essa mensagem em nossa vida, que vivendo sabemos que é muito mais importante. Lembrando aquela colocação de Francisco de Assis tão bela, né? Pregue o Evangelho o tempo todo. Se preciso, use palavras. Então aquela ideia dos atos, viver os exemplos que Jesus nos ensinou. Então quando ele diz aqui, se alguém quiser seguir, né, os passos dele, primeiro ele coloca, renuncie a si mesmo. Ou seja, deixemos de pensar um pouco em nós, trabalhemos a questão do egoísmo, passemos a olhar à nossa volta, passemos a ver as necessidades do nosso semelhante e não apenas as nossas. Esse é o primeiro passo, que a gente não se feche em nós mesmos. Porque se a gente não olhar à nossa volta, como que nós vamos seguir a mensagem do Cristo? Se a mensagem dele é uma mensagem, ele sempre disse, eu vim para servir e não para ser servido. Aí ele diz, tome a sua cruz. O que ele quer dizer? Que a gente suporte as tribulações da vida. Nós sabemos que nós reencarnamos com provas e expiações. Então que a gente não reclame, que a gente seja resignado, que a gente suporte tudo isso que
faz parte da nossa vida, todas as dificuldades, desafios, problemas, e a gente suporte isso e ainda encontre forças para auxiliar o semelhante. Aí ele diz, siga-me, ou seja, põe em prática aquilo que ele ensinou, porque lembramos que Jesus é nosso modelo e guia, como diz o Livro dos Espíritos. E ele diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ou seja, como podemos entender isso? Aquela pessoa que quer ganhar a vida, aquela pessoa que ouve a voz do mundo, que diz a ele, você precisa aproveitar intensamente a sua vida, faça de tudo para viver cada minuto proveitosamente. Então essa pessoa vai procurar viver apenas para os prazeres do corpo, buscar toda a satisfação que o mundo pode oferecer. Não que a doutrina seja contra isso, nada de errado em buscar alegrias que o mundo oferece, mas aquela pessoa que busca exclusivamente isso, que descuida da alma, essa pessoa é essa que se enquadra aqui. Ela quer ganhar a sua vida e acabará perdendo. E aquele que perde por amor de mim, disse Jesus, e do Evangelho, a salvará. Ou seja, imagina aquela pessoa que chega a renunciar a si mesmo, que chega até a se sacrificar em favor do semelhante, que aprendeu que é preciso olhar à sua volta, que às vezes ela procura sacrificar horas do seu lazer até para atender alguém necessitado. Essa pessoa que já compreendeu essa mensagem de doação, de caridade mais verdadeira. Então essa pessoa que perde uma parte da vida, a salvará, como disse Jesus. Então assim a gente encerra mais esse capítulo. Na próxima semana, capítulo 25, buscai e achareis. E eu quero então aqui deixar um recadinho para vocês. Eu estou, então, já disse uma semana anterior que nós estamos então agora por um mês para o encerramento desse estudo, né? São mais 4 capítulos, ou seja, em um mês a gente conclui o estudo desse livro. E já começamos a pensar aí a possibilidade, né? Possibilidade de se continuar esse estudo. Vamos até trocar ideias aqui, que gostaria de ter a opinião de vocês. Se alguém acha aí que tem interesse em continuar, que pudesse dar sugestão até de algum livro que a gente possa estudar na sequência. Eu pensei em 3 aqui, vou até dizer não para que vocês optem por um desses 3, mas apenas servir de referência. Gostaria até que tivessem outras sugestões para a gente pensar. Eu pensei, uma possibilidade seria o Livro dos Espíritos, né, que é o livro base da doutrina espírita, apesar de muito longo, né, mas interessante. Uma outra possibilidade seria estudar o livro Nosso Lar, de André Luiz, né, que é um livro muito conhecido, que trata da vida no mundo espiritual. E uma outra possibilidade seria, dando continuidade aí nessa parte evangélica ainda, que seria um livro de Emmanuel, dentro de uma série que ele tem, poderíamos estudar aquele livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro muito interessante também de mensagens do Evangelho, que Emmanuel comenta, né, desenvolve cada trechinho de uma fala lá do Evangelho. Então, se vocês tiverem aí alguma sugestão, tiverem interesse, né, de continuar, estamos pensando na possibilidade, porque temos um mês aí para concluir. E peço também àqueles que poderão ver esse vídeo depois, não só os que estão agora online conosco, mas quem venha assistir também depois, né? Se quiser registrar o seu comentário também depois aí no campo próprio, deixa a sugestão, a gente agradece, tá bom? Então assim nós estamos encerrando. Vamos então nos preparando para fazer a nossa oração final. Vários amigos aqui conosco, muito bom, fico muito feliz pelas mensagens de vocês, pela presença, pela companhia. A Nazaré Silva aqui também, uma boa noite. Acho que chegando aqui conosco agora, né, primeira vez que está aqui. Nós realizamos esse estudo, Nazaré, todas as quintas-feiras,
às 20 horas, né? Nessa página do Facebook, que é Allan Kardec C Espírita, né? Ou Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, dá para pesquisar também. Então, vamos então nos preparando para não avançar muito, para que a gente faça então a nossa oração final, momento da gente buscar elevar o nosso pensamento de encontro a Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Agradecermos profundamente a Deus, que nós vamos aprendendo a conhecer cada vez mais com essa bendita doutrina espírita, que vai nos mostrando que Deus não é um Deus apenas da terra e do céu, mas é o Deus cósmico, o Deus das galáxias, o Deus que criou esse universo infinito, que a gente fica imensamente admirado ao ouvir os relatos da ciência, do tamanho deste universo infinito. Era esse Pai que tanto nos oferece, com quantas oportunidades, com essa sabedoria, com essa perfeição da criação. Eu sempre fico muito admirado refletindo sobre isso, porque Deus poderia ter nos criado perfeitos, poderia ter nos criado anjos, como algumas pessoas imaginam que os anjos são seres à parte da criação. Mas Deus fez de uma forma muito mais complexa e muito mais bela. Ele cria o espírito simples e sem conhecimento, para que esse espírito, ou seja, cada um de nós, possamos conquistar a nossa evolução com os nossos próprios méritos. Nós vamos a cada existência dando um passo a mais na nossa evolução espiritual. Vamos aprendendo, vamos conhecendo, vamos desenvolvendo sabedoria e amor. Como os Espíritos dizem, as duas asas que nos levarão a alçar o grande voo da espiritualidade, que são as asas do conhecimento ou da sabedoria e do amor. Então precisamos desenvolver essas habilidades. Estamos caminhando. E Deus nos oferece todas as oportunidades através da bendita reencarnação, que nos permite retornar quantas vezes forem necessárias, para que nós possamos conquistar com os nossos méritos. É uma alegria para cada um de nós ao percebermos que estamos avançando. Basta nós olharmos para o passado. Nós que sabemos da reencarnação, já vivemos em épocas de muita crueldade. Analisem que hoje nós não temos condição nenhuma de sermos cruéis. Nós já vencemos essa etapa. Hoje nós temos um monte de falhas, de imperfeições, mas já superamos muito, já avançamos bastante e avançaremos ainda muito mais, pois chegaremos um dia à condição de espíritos puros, como diz a doutrina espírita, na condição de um anjo, aqueles que já estão em perfeita sintonia com as leis do Criador e já conseguem ver a Deus, porque nós começamos a compreender um pouquinho a respeito de Deus, mas como diz uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Um dia, no futuro distante, nós também teremos essa pureza de coração, e assim estaremos em comunhão perfeita com aquele que é o nosso Pai, o nosso Criador, e por enquanto nós já admiramos, já imaginamos a sua grandeza, a sua sabedoria, o seu imenso amor. Então, refletindo sobre isso nós ficamos muito admirados com essa beleza que a doutrina espírita nos revela.
A nossa fé aumenta muito em sabermos desse Pai tão perfeito que cuida desse universo. Como que Ele não cuidaria dessa pequenina Terra no meio dessa imensidão de astros do universo? Então fiquemos absolutamente tranquilos. Está tudo sob o mais perfeito controle na Terra. Apesar de ser uma época de reforma, de mudança, como uma casa que está em reforma, mas está tudo em perfeita ordem. Esse planeta será também um planeta mais feliz, um planeta que vai alcançar uma condição melhor na hierarquia dos mundos. E nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um que se transforma, o mundo já é um pouco melhor. Que Deus nos abençoe, nos proteja, abençoe o nosso lar, nossos familiares, aqueles que aguardam com a água para fluidificar. Vamos ter fé que bons espíritos amigos estão fluidificando as nossas águas e que nós fiquemos nessa paz de Jesus. E assim vamos encerrando mais essa nossa noite de estudos. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença sempre, pelas mensagens, pelo apoio. Desejo muita paz a todos, que possamos nos reencontrar na próxima semana. Um abraço, fiquem com Deus.